Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre a questão da escala, tá? A gente falou um pouco na aula passada, mas agora que a gente vai mesmo para a questão e resolver alguns cálculos também relacionados à escala, certo? E aí eu peço que vocês abram o livro na página 373, tá? Vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro 373 para a gente ir acompanhando, tá bom? Então, a gente vai, na nossa aula de geografia de hoje, entender um pouco, né, a questão da escala, certo? Como que acontece, como que a gente faz esses cálculos, certo? Para que a escala serve? Vamos logo entender o conceito de escala. Lá no livro, na página 373, que eu falei para vocês, eu tô com ele aqui em mãos também, e a gente vai ler juntos o que diz a questão, né, a respeito da escala, certo? Que a escala é o quê? Ela informa a proporção, e aí como eu falei em uma aula passada, quando a gente fala em proporção, a gente já relaciona a tamanho, tá bom? Então, quando fala em proporção, você já relaciona a tamanho. Então, a escala, ela informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade, certo? Então, novamente, aquele mesmo exemplo que eu venho dando, né? O mapa do Brasil, ele não cabe numa folha de papel, certo? Ele não cabe nessa folha de papel. Então, os cartógrafos, geógrafos, com o tempo, eles foram estudando e descobriram também, além da questão do título, da escala, da fonte, vários elementos do mapa, descobriram, né, que esse mapa ele poderia ser reduzido em um certo tamanho para caber no papel, certo? Então a gente tem mapas do Brasil, por exemplo, no Atlas, né? No globo terrestre, você observa o mapinha do Brasil, você observa também o mapa do Brasil em vários formatos, né? Em livros, em revistas, de todos os tamanhos. E esses tamanhos nada mais, nada menos que a escala, tá? Então, quando falar em tamanho para você, você lembra de proporção, aí você lembra de escala, aí você associa tudo, pronto, fechou. Escala, tamanho. Então, a gente vai estudar esses tamanhos do mapa, mas é importante também a gente fazer os cálculos para descobrir esses tamanhos, tá? E a gente vai fazer juntos. E aí eu quero que vocês guardem também, já andem também no material de vocês, no estojo, com uma régua, um lápis e uma borracha, tá? Que a gente vai fazer vários cálculos no livro e deixe também uma folha em branco ou no próprio caderno, tá? Deixe do ladinho que a gente vai precisar para utilizar, certo? Então vamos lá. Escala. O que é que diz ainda o texto, né? Ele fala que a escala ela informa essa proporção, né? Ou seja, quanto que a representação está sendo reduzida para caber, né, naquele papel, naquele documento, em determinado espaço, né? E aí, por isso dizemos que a escala, as escalas, né, estabelecem uma relação de proporcionalidade, certo? Entre a representação e a área correspondente da superfície. Então, é uma proporção, não é o tamanho real, é mais ou menos, né? E aí a gente vai ver nos cálculozinhos a respeito da escala, onde a gente tem que fazer com muita calma, porque ele é tão complexo quanto a questão dos fusos horários, tá? Fuso horário que vocês já tinham estudado lá no mês de fevereiro, tá? Então, é muito complexa essa questão. Por isso que a gente tem que fazer com muita calma. Ah, tia, eu não gosto de matemática. Então, a partir de agora, você vai ter que se habituar a fazer mais cálculos também na geografia, porque a geografia não estuda só clima, relevo, vegetação, né, população. Ela estuda também essas questões cartográficas, né? No caso, a escala. E para a gente estudar a escala, a gente precisa estar bem, né, na matemática, tá bom? E aí a gente vai calcular. Ah, tia, eu posso usar meu celular para calcular? Aí você pode, a calculadora, mas aí você vai estar se enganando, tá? Você está pensando que está sabendo, porque você está copiando o resultado ali. Então vamos esquecer celular, calculadora e vamos colocar a mente para trabalhar, certo? Qualquer dúvida, eu respondi aqui,
deu super certo, mas eu quero tirar a dúvida antes que a tia dê a resposta, né, na correção, fale a resposta certa da questão. Então, antes da gente tirar a nossa dúvida, vocês tirarem as dúvidas, você pode sim ver lá o cálculo, por exemplo, meu cálculo deu 300, né, eu fiz aqui, deu 300, mas será se a resposta é 300? Então, eu vou lá no celular só para confirmar se aquele resultado deu certo. Porque, assim, diferente de outras disciplinas, por exemplo, nessa questão, se eu for cobrar na atividade de vocês, eu quero ver a forma que você fez o cálculo, tá? Eu não quero ver só o resultado, porque subentende-se que o resultado foi tirado, né, do celular, da calculadora, certo? Então, vamos ter o hábito da gente andar sempre, né, nesse conteúdo aqui, com uma régua, um lápis, uma borracha e papel pra gente fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá. Então, entende-se o quê? Que a escala, né, quando fala em escala, você lembra de representação, de tamanho, né, de proporcionalidade. E aí, é o tamanho que o mapa foi reduzido, né, para caber no papel, essa representação, certo? Então, vamos lá. Na página seguinte, a gente fala, né, a respeito de vários tipos, de 2 tipos, na verdade, de escala. Quais são esses 2 tipos? Na página 374, a gente tem a escala gráfica e a escala numérica. Então, a gente tem 2 tipos de escala, certo? E a gente vai entender um pouco melhor a respeito de cada uma delas. E aí, quando a gente fala em escala gráfica e escala numérica, é importante também a gente saber, né, que as duas representam uma proporção, só que uma com números, certo? E a outra também com números, mas só com um gráficozinho, né? Que nada mais é que uma linhazinha, né, que representa. A gente vai fazer alguns desenhos, alguns cálculos daqui a pouquinho para você entender melhor, certo? Então vamos lá. Como é que a gente lê essa representação numérica? Deixa eu colocar aqui o vídeo. Sair aqui. Ficar só no cantinho aqui. Então, como é que a gente lê essa representação numérica? A representação numérica, ela é lida dessa forma, né? Opa. A gente entende assim. De 1, né? 1 sobre 100 mil, certo? Esse monte de zero aí, né? Que é 1 sobre 100 mil. Quando você tem um 1 e uma barrinha, tá representando, né? 1 sobre... Você lê a barrinha como se você estivesse lendo sobre. 1 sobre 100 mil. Você pode até circula aí no livro. Vamos lá, circula o lápis, tá? No livro onde tem a barrinha, faz um círculozinho, aí puxa uma setinha e coloca a palavra sobre, tá? Você sempre vai ler dessa forma. 1 sobre 100 mil. O 1 você vai ler normal, claro. A barrinha você vai ler sobre e o 100 mil, tá? 1 sobre 100 mil. O outro formato, né? Agora você tem 2 pontos, né, na escala numérica. 1 sobre 100 mil ou 1 para 100 mil, tá? Então, esses 2 pontos, circula aí os 2 pontos e coloca assim a palavra para, tá? Circula os 2 pontos e coloca a palavra para. Então, tá representando o quê? 1 para 100 mil. Certo? Essa é a escala. Quando você vê a barra, você vai ler sobre, e quando você vê os 2 pontinhos, você vai ler para, certo? Então, diz o quê? Esse número 1, né, o numerador 1, ele indica a medida utilizada. Já os 100 mil, né? Os 100 mil indica o quê? Indica a quantidade de vezes que a medida da área real da superfície terrestre foi reduzida para a elaboração do mapa. Então, a gente tem um mapa, por exemplo, o mapa do Brasil com essa escala. Então, a gente vai saber que ele foi reduzido 100 mil vezes para caber naquele pedaço de papel, na página do seu livro, certo? Naquele pedaço de papel. Então, indica, né, a quantidade de vezes que essa medida, né, que a medida da área real da superfície terrestre foi reduzida. Superfície real da superfície da Terra, ela é reduzida, e aí quando a gente fala em redução, a gente lembra de tamanho e a gente lembra de escala, certo? Escala, tamanho, redução da superfície terrestre.
Não tem como esquecer, gente. Tá com alguma dúvida? Anota no cantinho aí, como eu já falei. Barrinha sobre 2 pontos representa a palavra para, certo? Então, o que a gente tem mais? Então, esse número é conhecido por denominador da escala. Quanto maior for a área representada, maior será o valor do denominador da escala, certo? Vamos lá. Quanto maior for a área representada, maior será o denominador da escala, certo? Então, quanto maior uma área está sendo mostrada lá no papel para a gente, no livro, maior vai ser esses zeros ou esses números que estão depois do ponto ou depois da barra, certo? Então, quanto menor, se eu tenho menos numerozinhos depois dos pontos, dos 2 pontinhos ou da barra, então vai ser menor, certo? A gente vai entender quando a gente tiver mesmo nos exercícios, certo? Então, vamos lá. A escala gráfica, ela é composta, né, de uma reta graduada, na qual cada segmento indica correspondência entre a medida do mapa e a medida da realidade, certo? Então, bora lá. O que é essa reta graduada? Essa linhazinha, gente, esse desenho. Pensa na régua, numa régua, né, que a gente utiliza. Então, a gente tem aqui vários pontinhos que representam os centímetros, certo? Aqueles centímetros que a gente tem na régua, vamos agora pensar nessa régua do desenho aí, da escala gráfica, certo? Então, cada pontinho não representa centímetros, tem outra representação, certo? Representa o quê? Como está dizendo aí? Indica a correspondência entre a linha do mapa, entre a medida do mapa, perdão, e a medida da realidade, certo? Então, a gente tem o quê? 0, aí você pula para 10, depois para 20, né? E aí a medida real, 30 quilômetros, certo? Medida do mapa, você tem 30 também, só que tem esses espaçozinhos até chegar ao 30, né? 10 mais 20, 30, né? Depois, aí a medida do mapa, depois que é a medida da realidade. Ah, tia, isso é muito difícil, é complicado. É complicado se a gente não praticar, tá bom? Então, a gente vai conseguir, no final dessa aula, das 2 aulas, a gente vai conseguir solucionar várias questões. É só prestar muita atenção aqui, tem muito foco, tá? Então, bora lá. Medida a escala numérica, você vai ver esses números, você sempre vai ver essa barrinha e esses 2 pontinhos. E a escala gráfica, você vai ver esse gráfico, né? Essa réguazinha, você vai lembrar sempre da sua régua que você utiliza, certo? E aí, quanto mais números eu tenho, depois do ponto, dos 2 pontos ou da barra, eu tenho, né, uma maior escala, né? E aí, uma maior representação, uma área com a maior representação. E aí, quando eu tenho essa réguazinha, quer dizer o quê? 30 quilômetros, né? Eu somo sempre, gente, só mais uma coisa, sempre quando você vê essa barrinha, você vai ver a quilometragem, quantos quilômetros que está sendo representado no mapa, certo? E quando você nunca vai encontrar centímetros, metros, sempre são quilômetros, porque é dessa forma que é medida a superfície terrestre, certo? Quantos quilômetros são daqui para a cidade de União, né? Aí, por exemplo, são 10 mil quilômetros, um exemplo, né? E aí você consegue entender melhor essa questão da escala, tá? Então, sempre essa medida é em quilômetros. Porque uma área bem grande, ela tem que ser medida dessa forma. Não é uma área, por exemplo, do quarto, da sua casa, uma área da sala de aula, né? Que a gente poderia dividir, né? Medir a sala de aula, não ia dar 1 quilômetro, né? Ia dar bem menos, é algo bem assim, metros, né? Relacionado a metros. Eu vou medir o meu caderno, vai dar algo relacionado a centímetros. Nós, né? Eu, por exemplo, que tenho 1,68 m, algo relacionado a metros só. Mas quando se trata de distâncias bem grandes, aí são algo relacionado a quilômetros. Sempre quilômetros. Então, no mapa, você nunca vai ver essa escalazinha, esse desenho relacionado a centímetros. Sempre a quilômetros, certo? E aí, a gente continua aqui. Pronto.
Lá no livro, também na página 374, a gente tem esse mapa da divisão política do estado do Pará, certo? Pará, que fica na região norte do Brasil, ele faz divisa, né, com o estado do Maranhão, nosso estado vizinho, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, certo? E uma parte também, né, do Oceano Atlântico, né? E aí você tem o quê? Esse mapa da divisão política, né, do estado do Pará. Mostra o Pará, essas linhazinhas mais claras, a divisão dos municípios, tá bom? Do estado do Pará. Aí o que o livro nos traz? O livro diz assim: vamos utilizar, por exemplo, a escala do mapa a seguir em sua forma numérica. Ela pode ser representada assim: 1 para 180 mil, né? Nossa, mas onde é que eu vou encontrar? Se lá no mapa, né, aqui embaixo, ó, você pode identificar que tem 0 para 180 quilômetros, certo? Aí eu pergunto para vocês, aí é uma escala gráfica ou uma escala numérica? Ah, tia, tem números, então é numérica. Mas tem também um desenho tipo uma régua, então é gráfica. E aí agora eu fiquei na dúvida se é gráfica ou numérica. O que vocês acham? A escala, gente, nada mais é que uma escala gráfica. Tem um desenho de um gráfico. Sempre vai trazer números, porque a gente está trabalhando com números, tá? Então não troque escala gráfica com escala numérica. Então a gente já conseguiu identificar o quê? Olhando para esse mapa. Que o mapa, ele está falando da divisão política do estado do Pará. O que mais? Ele está mostrando, né, nessas linhazinhas os limites, né, porque está cortado no slide, mas lá no seu livro diz o limite internacional, né, o limite estadual, limite municipal, a capital estadual do Pará, né, que é Belém. Então a gente consegue ver muita coisa no mapa. Mas esse mapa, ele tá pequeno, né? A gente sabe que o Pará não é desse tamanho, certo? Então tem alguma coisa aí, vamos analisar juntos. E aí quando a gente fala de escala, a gente já lembra de tamanho, né? E a gente tem de 0 para 180 quilômetros, certo? Esses 180 quilômetros representa o quê? Como eu já falei aqui. Diz o quê? Neste exemplo, uma unidade no mapa, né, centímetros, está representando 180 unidades, ou seja, quilômetros, tá? Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 180 mil, né, de centímetros, ou 180 quilômetros na realidade, certo? Então, sempre você vai ver, ah, tia, mas não tem 1 no mapa, né? Tem assim, ó, na escala, na verdade. 0 para 180 quilômetros. Então, como é que a gente consegue ver esse 1, né? Porque a contagem, gente, na régua, deixa eu só pegar a régua aqui para vocês. Ó, aqui na régua, a gente inicia do 0, certo? Se a gente inicia do 0, depois vai o 1, 2, 3, né? E assim por diante. Na escala do mapa é do mesmo jeito, não vem trazendo 0, 1, 2, 3, até chegar aos 180, certo? Não vem chegando, não vem dessa forma. Mas você tem que identificar dessa forma, né? Porque você vai ler assim, 1 centímetro no mapa representa, né, 180 quilômetros na realidade. 1 centímetro no mapa corresponde, né, a esses 180 quilômetros na realidade, certo? A gente vai entender, já vamos fazer alguns cálculos relacionados a isso, tá? E aí, na página seguinte, na página 375, coloquem nela, por favor, para a gente adiantar. Pronto, 375. Então, bora lá. A gente tem... Então, gente, na página 375, a gente tem o novo conteúdo, né, a respeito do cálculo da escala, tá? A gente vai fazer alguns cálculos agora
E aí, vocês têm que pegar, como eu já falei, a régua, o lápis e a borracha e um caderno para vocês irem fazendo as anotações, tá bom? Então, esse cálculo da escala, a gente vai aprender muita coisa com ele. Tudo a respeito dos tamanhos dos mapas. Por que que os mapas, né, tem tamanhos diferentes, certo? Por que que o mapa do Brasil, ele cabe no papel, e tem livros que traz o mapa do Brasil pequeno e já traz o mapa do Piauí, por exemplo, no tamanho maior ou no tamanho bem reduzido, certo? E aí nós vamos entender a respeito de tudo isso, tá bom? Então vamos lá, pegue o material que a gente já a gente continua para nossa aula.